Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos começar o nosso culto com muita alegria. Agradecendo ao Pai por termos vencido mais um dia, por estarmos aqui juntos para agradecermos ao Senhor. Amém. Vamos agradecer ao Pai com uma oração? Coloque em pé, irmãos, por favor. Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Vamos agradecer a esse Deus grande, poderoso, fiel, pelo dia de hoje, por estarmos aqui, pelo momento que nós vamos passar aqui na presença do Senhor, que eu creio que o Senhor falará grandemente conosco. Abre o teu coração a partir de agora, amém? Que o Senhor te toque, renovando as suas forças, que o Senhor te toque trazendo alegria, paz, transformação no teu ser, que você saiba de transformado um pouco mais na adolescência espiritualmente, amém, irmãos? Amém. Vamos agradecer ao Pai? Senhor, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo dia de hoje, por estarmos aqui, e se estamos aqui, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, é porque nós temos vivido livremente nas tuas mãos, é porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Eu quero te agradecer pela tua presença, pela tua companhia, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Eu quero agradecer a ti, Pai, pela tua misericórdia, Senhor Deus. Obrigada, Pai, por mais um dia, Senhor Deus. Nós estamos aqui, Pai, finalizando esse dia, agradecendo a ti, Pai, por tudo que tu és, Senhor. Tu és a nossa guarda, Pai. Tu és aquele que nos sustenta nas tuas poderosas mãos, Pai. Nós te agradecemos pelo teu cuidado e pelo teu amor, Senhor. Obrigada, Pai. Que os nossos corações derramem adoração a ti, Pai. Que sejam os melhores momentos da nossa vida, Pai. Que estamos na tua casa, te celebrando, te adorando, te agradecendo, nos alegrando da tua presença em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Glória ao teu nome. Vamos louvar o Senhor? Os irmãos podem se sentar. Glória 310. Paz é. À noite eu vou. Vamos adorar a Deus com o louvor 310. Glória a Deus. Vamos juntos. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. Agora o que vê e toda a vida também é ao poder que gozo lhe dará. Avance eu vou, avance eu vou, a entrar no céu divina.
firmes na presença do Pai, sempre, olhando para algo que é Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, louvor para 159. Aleluia. Glória a Deus. Vamos juntos? De Deus fui feliz, são as promessas, as firmes estrelas, montanhas são, quando socorro, terrestre cessa, os simples não pararão. projetos em 2023 está quase, está terminando, né? Mas ainda é 2023. Então é tempo de continuar clamando e crendo que o Senhor é poderoso para realizar muito mais do que nós podemos pensar, sonhar, projetar. Amém? Apresenta diante do Senhor com
Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, poderoso Deus. Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilhoso estar na casa do Pai. Glória a Deus. Como é bom. Friozinho, mas é bom, né? Faz bem. Trânsito, mas graças a Deus eu cheguei cedo. Saí cedo, cheguei cedo, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em 2 Crônicas 7. 2 Crônicas 7, a partir do versículo 12. Amém? Amém. Glória a Deus. 2 Crônicas 7, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus aparece a Salomão pela segunda vez e faz essa promessa, né? E eu creio, irmãos, que quando nós nos prostramos ao Senhor, nos dedicamos a fazer, a orar, a buscar mais, com certeza o Senhor vai nos enchendo de todo o seu poder, do seu ser, do seu existir. E eu sei que não é diferente nessa noite aqui, quarta-feira. Vamos nos derramar na presença do Senhor, orar e saber que Deus é poderoso para nos dar muito mais do que o que nós merecemos, porque o Pai cuida do seu filho, e eu sei que o Senhor sonda a mente, sabe os corações e sabe a necessidade de cada um, mas nós precisamos nos derramar e nos apresentar aqui as nossas petições, os nossos desejos na mão do Senhor, porque tudo vem do Senhor, tudo é para a honra e glória somente dele, e para ele. Então eu convido a igreja que se coloque em pé, vamos orar, vamos fazer um momento de adoração, de agradecimento ao nosso Deus poderoso. Amém, igreja? Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, ó Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Deus grande. Ó Senhor Pai, tocando de uma maneira poderosa, Pai, nessa noite. Apresento os teus filhos que aqui estão, Senhor Jesus, que vem aqui, Pai. E nós queremos te agradecer muito, muito pela tua presença neste lugar, Pai. Porque a tua presença nos basta, Pai. E nós queremos ouvir a tua voz, Pai, nessa noite. Fala conosco, através da tua palavra, meu Deus, meu Pai. Estamos aqui, papai, clamando a ti, orando, pedindo a ti, Senhor. O Senhor é Deus para tocar de uma maneira poderosa, Pai. Abrir porta, Pai, aquela porta que está fechada, Pai, que o Senhor possa abrir nesta noite, Pai. Tem pessoas aqui colocando em causa a justiça, Pai. Que o Senhor possa entrar ali e resgatar, Pai. Porque Tu és o Deus poderoso e nós entregamos todo o nosso ser a Ti, Pai. Porque nós sabemos que o nosso socorro vem somente de Ti, Pai. Que o Senhor possa mudar a história nesta noite, Pai. Tudo aquilo que parece trancado, Pai. Que o Senhor possa abrir as portas e derramar, Pai. De uma bênção sobrenatural para cada um de teus filhos e filhas. Seja na saúde, Pai. Toca na saúde do teu filho, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Opera de uma maneira poderosa, Pai. Visita teu filho neste momento, Pai. Arranca tudo aquilo, Pai, que está impedindo, Pai, teu filho de respirar. Que caia por terra neste momento, em nome do Senhor Jesus.
numa direção do Senhor. E o Senhor é Deus para operar de uma maneira poderosa, tocando, Pai, mudando, muda, Pai, muda a história nesta noite, Pai. Ô Senhor Jesus, cremos no nosso Deus. Nós estamos aqui, Pai, te buscando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu sei, Pai, que o Senhor é poderoso para buscar tudo mesmo, Pai. Tudo aquilo que parece impossível para teu filho, Pai. Que o Senhor possa entregar nas mãos dele, que ele possa saber que o Senhor é Deus na vida dele, Pai. Que tem pessoas orando por ele, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa suscitar mais espera no coração do teu filho, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita, Pai. Quantas pessoas que estão enfermas, meu Deus, só o Senhor é Deus para tocar de maneira poderosa. Quantas pessoas estão nesse momento no leito de hospital, Pai, esperando por uma bênção, Pai. E eu creio que o Senhor é Deus para visitar essas pessoas neste momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Deus Pai Todo-Poderoso, somente a Ti, Pai, que nós buscamos e te adoramos, porque Tu és o Deus poderoso, o Deus que opera, o Deus que transforma, o Deus de mudança. Esse é o Deus que nós servimos. Cremos, Pai, cremos no Teu poder, Pai. E por isso nós estamos aqui mais uma quarta-feira na Tua presença, te buscando, Pai, cada vez mais. Que o Senhor possa tocar de maneira poderosa, Pai. Ô Senhor Jesus, aquelas pessoas, Pai, que se encontram abatidas, Pai, que o Senhor possa tocar no coração deles, que eles possam voltar, Pai, para a Tua casa, para te buscar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão desanimadas, Pai, que o Senhor possa colocar ânimos nessas pessoas, Pai, para que elas possam sentir o toque do poder do santo derramado na cruz por nós, Pai. O Senhor derramou seu sangue de carmesim, seu sangue poderoso por cada um de nós. E nós somos gratos a Ti, Senhor Jesus. Que o Senhor continua tocando de maneira poderosa, Pai, abrindo a nossa visão espiritual, Pai. Em nome do Senhor Jesus, acrescentando cada vez mais, Pai, que nós possamos ser tocados pelo poder do Espírito Santo. Cada dia, meu Deus, queremos mais de Ti, Pai. Queremos muito mais de Ti, Pai. E para isso, Pai, precisamos nos derramar, buscar cada vez mais, Pai. Buscar cada vez mais de Ti, Pai. Em nome do Santo e Poderoso Deus, Pai. E te agradecemos, Pai, por mais um dia na Tua casa, na Tua presença, Pai. E fala conosco através da Tua palavra, Pai. Que nós possamos ser sair daqui, sabe? Saciados, totalmente diferente de como nós entramos aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor é poderoso para nos abençoar de uma maneira grande e poder. Obrigada, meu Deus, por mais um dia na Tua casa. Obrigada, Deus. As palmas estão dizendo, é o nosso Deus poderoso, aleluia, glória a Deus. Santo poderoso Deus, Pai. Opera, Pai, operando, Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero continuar a adoração ao Senhor, mas agora através dos nossos ofertas, nossos dízimos. Aleluia. Você vai pegar esse envelope e adorar o Senhor Jesus. Uma oferta de gratidão ao Pai, agradecendo a Ele sempre pela presença constante do nosso Deus. Cada dia de nossa vida nós temos sido guardados pelo Senhor, providos no celeiro e no salário. E vem do alto, vem de Deus. É o Senhor que tem nos provido, é o Senhor que tem nos conservado na terra. Que os nossos corações sejam sempre gratos ao Senhor por tudo que Ele é por nós e em nós. As pessoas que queiram também entrar nesse coro de adoradores, amém? E que está aí em sua casa ou em qualquer outro lugar, que queira também adorar o Senhor Deus através de suas ofertas, você pode fazê-lo através do Pix da igreja, que é Ministério Palavra de Vida 2006, @gmail.com. Ministério Palavra de Vida 2006, @gmail.com. E que essa obra continue para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos entregar a nossa adoração ao Senhor. Quero te agradecer, Pai, por estar conosco, Pai, nos conservar em vida, pelo suprimento diário que tem nos dado, pelo sustento,
pela vida, pela paz, pelos livramentos, pela saúde, por cada suprimento que temos vivido nas tuas mãos, Pai, por cada milagre, pelas portas abertas que eu creio, Pai, que o Senhor está provendo em nome de Jesus, pelos milagres que chegarão, Pai, na mão de cada um dos teus filhos e creio, Pai, no teu poder para realizar. Quero te louvar, Senhor Deus, quero te agradecer, Pai, por ser um Pai tão cuidador. Obrigada, Senhor Jesus. Nosso coração se constrange em adoração a Ti, Pai, por tudo que Tu és em nós e por nós. Amém, Senhor Deus. Eu quero abençoar cada oferta, cada dízimo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar aqui um louvor bem curtinho e partiremos para a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vim para adorar-nos. Paz do Senhor, gente. Boa noite. Vou fazer uma coisa que eu acho tão bonitinha que eu nunca fiz. Abre a Bíblia no livro de Shemote. Shemote. É o livro do Êxodo. É em hebraico. O primeiro livro da Bíblia é Bereshit, que é o livro de Gênesis, e o segundo é Shemote, que é o livro do Êxodo. Na Bíblia hebraica ele está como Shemote. Legal, né? Diferente. Tá bom, já conheço bastante. Tem um pastor que de vez em quando eu ouço as pregações dele, ele direto fala os nomes dos livros da Torá, né? Ele fala o nome no hebraico, eu falo tão bonitinho. Um dia eu vou fazer isso também. Êxodo capítulo 1. A palavra êxodo significa saída. Já no hebraico, Shemot significa nomes, porque ele começa com os nomes das famílias, dos pais das famílias que entraram no Egito. Eu vou ler do versículo 1 ao 5 e depois a gente vai fazer uma explanação textual. Versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Esses, pois, são os nomes, está vendo? Por isso Shemote, nomes. Esses, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as almas, pois que descenderam de Jacó, foram 70 almas,
José, porém, estava no Egito. Até aqui, amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo na tua casa e pela possibilidade de estudar a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, que possamos sair daqui, Pai, cheio da tua presença, da tua glória, do teu poder e da tua unção, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me rendo a ti e peço, toca meus lábios e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, gente? Dá uma salva de palmas para Jesus. Antes de falar sobre isso aqui, hoje a Zelma falou algo que entrou no meu coração. A partir de quarta-feira a gente vai começar uma campanha de leitura do Salmo 91 até o final do ano. Toda quarta-feira a gente vai ler como a abertura de culto o Salmo 91, tá? Salmo 91. Abriu o culto, leu o Salmo 91. Não lê nenhum outro texto, Salmo 91. Vai ser. Tem uma pessoa, foi a Thalita. A Thalita falou: Bispo, Deus abençoou de uma forma tão grande a nossa vida através daquela campanha de oração. Ela me mandou uma mensagem ela falou: olha, Deus realmente moveu. Ela falou: Deus não respondeu só em uma área, respondeu em várias áreas. Aí ela. Oi? Não, para vocês pegarem 3 horas de viagem para vir, 3 para voltar, tem que ter muita fé. Não, no dia que ela falou para mim, antes de começar, ela falou: eu e o João vamos entrar no propósito, isso. Mas assim, a pessoa fala bem comigo, está falando, eu falei: aleluia. E Deus respondeu. Agora a Thalita volta para a sala das crianças, graças a Deus. O João vai voltar para a escala, em nome de Jesus. E gente, ela falou assim: eu acho que tem que fazer a campanha de oração de novo logo. Sabe, às vezes a gente fica: Deus não respondeu. Para cada um Deus tem um tempo, mas ele responde. Ele responde. E eu creio que nessa leitura do Salmo 91, e a gente orando também no Salmo 91, Deus vai fazer coisa. O Salmo 91 é muito poderoso, gente. Um salmo de batalha espiritual, é um salmo de movimentação do reino espiritual. Aliás, a gente precisa orar muito, pedir para Deus nos dar discernimento, pedir para buscar em oração a autoridade do reino. Eu estava conversando ontem com uma irmã que trabalha comigo, e ela contando sobre a luta dela com a filha dela, gente. A filha dela, quando tinha 4 anos, a filha dela não conseguia dormir. Não conseguia dormir. A filha dela ficava no quarto dela o dia todo brincando, mas quando chegava a noite, na hora de dormir, entre meia-noite e 2 horas, a filha dela acordava vendo uma aranha no quarto. E a aranha querendo entrar no corpo dela, e só a menina via. E chamou os pastores para ir orar lá. Os pastores marcaram 2 vezes para ir, não foram. E ela foi contando como Deus foi movendo, enviou pessoas para orar. E aí ela foi contando assim. E aí teve uma vez que ela falou para a filha: nós vamos chamar os pastores para orar aqui. Ela falou: não chama, porque eles não vão conseguir resolver. A menina de 4 anos falou isso. Não chama, que eles não vão conseguir resolver. E aí ela foi falando, eu peguei e falei para ela: a menina melhorou e tal, mas de vez em quando ela ainda vê alguma coisa. Eu falei: você tem que orar com essa menina e pedir para Deus fechar a visão espiritual dela, porque ela está com a visão espiritual aberta e ela não tem maturidade para isso. É uma criança, tem 6 anos, sabe? Mas ela falando aquilo, eu falei: Deus, nos dê autoridade para agir num caso desse. E se aparece um caso desse para você, que alguém chega para você e fala: olha, está acontecendo isso e isso na minha casa, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Aí eu vou lá orar. A gente tem que orar, mas a gente tem que pedir a Deus autoridade para a gente orar e alguma coisa acontecer. E eu peço para Deus: se o Senhor me mandar, não me mande à toa, me mande, mas alguma coisa tem que acontecer. Porque isso é batalha espiritual. A menina de 4 anos vendo uma aranha no quarto que ninguém vê.
não dormindo, berrando, gritando, perdendo noite de sono, ela e a família. E isso, gente, é o que nós estamos envolvidos. Tem muita gente brincando, tem muita gente, como diria meu amado, desapercebida. Tá? As pessoas não estão percebendo. Nós estamos numa batalha espiritual, e é grande a batalha espiritual. O inimigo quer destruir nossa família, quer nos destruir, mas antes de nos destruir, ele quer destruir todos que nos servem. E o pessoal está brincando, está achando que igreja é lugar apenas para cantar bonitinho, é lugar apenas para dar dinheiro, para ganhar dinheiro. Não, igreja é lugar de batalha espiritual, de luta espiritual, e tudo que nós conquistamos é através de batalha espiritual, seja material, financeiro, espiritual, tudo é conquistado através da batalha espiritual. E em nome de Jesus, nós vamos participar daqui até o final do ano dessas orações, orientar quem iniciar culto nas quartas-feiras, ou iniciar lendo o Salmo 91. Amém, gente? Amém. E nós estamos nessa peleja, então vamos pelejar em nome de Jesus. Amém. Olha só, aí o livro do Êxodo é uma sequência direta do livro do Gênesis. O livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tem 50 capítulos. O livro do Gênesis termina com a morte de José. E o livro do Êxodo é uma sequência do livro do Gênesis. José, a gente sabe, José foi vendido pelos seus irmãos para os amalequitas, também chamados de ismaelitas, e foi levado para o Egito como escravo do Egito. Lá, José passou por várias adversidades. José chegou literalmente ao fundo do poço. E numa visão humana, vendo a história de José, para nós que conhecemos o fim, beleza? Ai que lindo! Mas para quem não conhece o fim, se você conta a história de José, para quem não conhece o fim, você vai falar, cara, esse cara está destruído. O cara está na casa de papai, é jogado na cisterna, é levado como escravo na casa de Potifar, é acusado de fazer algo que não fez, é jogado na cadeia. Mas por pior que fosse a circunstância na vida de José, tem uma palavra que é sempre citada: Deus estava com ele. Deus estava com ele. Você pode ler na história de José, essa palavra acompanha José na casa de Potifar, acompanha José na prisão. Deus estava com ele. E José foi levado, passou por tudo isso, porque Deus tinha um propósito: usar José para abençoar a família que o rejeitou. É tremendo isso, gente. Tremendo. E aí, quando veio a fome, a família de José vem para o Egito e encontra a guarida no Egito, porque José chegou antes no Egito. Em nome de Jesus, Deus vai te enviar primeiro para você ser bênção na vida daqueles que vierem depois. Amém, gente? Em nome de Jesus. Aleluia. Aí o capítulo 1, versículo 1 fala justamente isso. Estes são os nomes dos filhos de Israel. Israel é quem? É Jacó. O nome de Jacó foi mudado lá em Peniel. Tá? Então quando a gente fala, sempre que fala Israel, a gente está falando de Jacó. Os filhos de Jacó, os filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. E é interessante, oh meu Deus, a gente sempre fala assim, por que em Peniel, lá no Vale de Jaboque, Jacó deixou de ser Jacó e passou a ser Israel? Não. Jacó continuou sendo Jacó, mas passou a ser Israel. Porque eu acho interessante, porque a gente fala, é uma mensagem para nós, se eu não pegar assim, a gente fala assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Só que a velha criatura continua. É uma luta constante contra a velha criatura. Quem nunca pensou em esganar alguém, mesmo sendo crente? Ela não é. A velha criatura continua aqui. Você pode ver, olha, está escrito, ó. Esses, pois, são o nome dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Filho de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Jacó já era Israel, mas continuava sendo Jacó. Aleluia. Depois que descenderam de Jacó, está ali, ó, no final do versículo 5.
todas as almas, pois que descenderam de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Ou seja, todos se reuniram no Egito, cerca de 70 almas, juntando com Jacó. E aqui, gente, um detalhe importantíssimo aqui, quando fala 70 almas, eram 70 homens, porque ele só contava através dos homens. Se for contar as mulheres, vai dar lá mais ou menos 150 pessoas que entraram no Egito, na época da seca, na época da fome, que José estava governando o Egito. Mas José e os filhos dele, vai chegar umas 70 o livro de Atos fala 75, e até hoje eu não consegui entender essa conta de 75 que fala no livro de Atos. Porque José teve mais 2 filhos, então contando com José dá 73. Está faltando 2 pessoas aí que eu não sei quem é, e eu vou ter que estudar para ver isso daí. Mas, olha só que interessante. Conta aí 150 pessoas entrando no Egito. A Bíblia fala que quando eles saíram, era mais de 3 milhões de pessoas. Olha como eles multiplicaram no Egito. Olha como eles cresceram no Egito. Aí, muitas vezes se fala, por exemplo, alguns estudiosos falam que o povo de Deus ficou cerca de 400 anos no Egito. Outros falam 450 anos. Só que o cativeiro não durou 400 anos. Quando se fala em 450 anos, é o total do tempo que eles ficaram lá. Eles ficaram muitos anos, e boa parte desse tempo não ficaram como escravos. Eles só passaram a ser escravizados a partir desse ponto aqui, que José morreu. Olha só o que está no versículo 6. Sendo, pois, José falecido, e todos seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Está vendo? Eles entraram como 70 homens, cerca de 150 pessoas. Só que eles foram crescendo no Egito, foram multiplicando, que é crente, gente. Se tem uma coisa que crente faz, que é uma vez é filho. Hoje não, né? Hoje não. Graças a Deus, Deus, me perdoa, mas é verdade. Graças a Deus, hoje não, mas antigamente, misericórdia, gente. Como o crente tinha filho. Um escadinho, vai ser coelho. Aí vinha aquele monte de pastor, porque sexo é pecado. Esse monte de gente que jeito. Aqui ninguém quer, cara, eu falo mesmo, tá? Quando assistir, porque vem e taca a igreja, que sexo é pecado. Tem um pastor no YouTube, um cara que está sempre chupando meu azedo, que eles têm a maneira de pregar essas coisas aí, mas tem uma porrada de filho. Porque antigamente crente tinha, depois da advento da televisão, e mais outras coisas aí, foi diminuindo, a situação econômica, o pessoal se deu conta de que criar muito filho é caro, não adianta você ter um monte de filho criado de qualquer jeito, aí o pessoal foi começando a perceber, e hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão administrando melhor isso. Mas desde essa época aqui, crente sempre teve muito filho. E o que aconteceu aqui? O povo de Deus no Egito prosperou. E por que o povo de Deus no Egito prosperou? Porque Deus era com eles, e a gente vai ver isso nessas mensagens. E nós vamos ver situações aqui, gente, que a manifestação, a operação, o agir de Deus é algo nítido, tremendo, mesmo nessa adversidade. A gente vê Deus agindo no meio do povo dele. Quando José estava no Egito, o povo foi levado e foi colocado na melhor terra, chama terra de Gósen. Eles foram colocados na melhor terra, porque Faraó era muito grato a José por tudo que José fez. 7 anos de prosperidade, José administrou o Egito. Aliás, eu não esqueço do livro que Ana me emprestou, que pensa aquele livro, meu Deus, tremendo. Depois até acabei pregando, profetizei, o Luiz tomou posse, testemunhou como bênção na vida dele. Aquele livro foi tremendo, um livro maravilhoso sobre 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vacas magras, que eu li e depois preguei, foi muito bom.
E José administrou. Aí chegou os 7 anos de vacas magras, 7 anos de espigas secas. Houve o que comer, porque José estava administrando. O faraó ficou grato e deu a melhor terra. Houve gratidão no coração desse faraó. Porém, nós lemos aqui no versículo 8: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Vamos, aí está Eia, né? Vamos, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidade de tesouros, Pitom e Ramsés. Se você prestar atenção no versículo 8, está dizendo o rei do Egito, um novo rei do Egito. E no versículo 11 está dizendo: edificaram casas e edificaram a Faraó. O rei do Egito era chamado de Faraó. O nome Faraó significa grande casa. É importante, gente, a gente meditar rapidamente. Vamos falar mais no futuro sobre Faraó. Os egípcios acreditavam em mais de 30 mil deuses. Mais de 30 mil deuses. Sendo que Faraó era considerado um deus também. Tá? O rei do Egito era considerado um deus também. Então, o nosso Deus usou Moisés para mostrar que os deuses do Egito não são nada. Nós vamos ver isso para frente. Mas o que nós estamos vendo aqui é um momento de ingratidão e de esquecimento. Levantou-se um novo rei do Egito, e esse rei não sabia ou não quis saber, não teve gratidão por tudo que José fez. Ele simplesmente preferiu desconhecer o que José fez. E vendo que o povo de Deus estava prosperando, estava multiplicando, ele falou: vamos perseguir a esse povo. Nós aprendemos 2 coisas aqui. A primeira: não espere gratidão. Muitas pessoas vão acabar esquecendo aquilo que você fez. Eu vejo muito crente ficando triste porque abençoou os outros e não teve gratidão, e aí fica triste, se abate, porque você não tem que ter gratidão de quem você abençoou. Quando tem uma pessoa, gente, eu não lembro se é Brumara, mas eu não lembro quem é que fala: quem empresta, quem dá para o pobre empresta para Deus, é uma coisa assim. Quando você está abençoando alguém, você não está abençoando aquela pessoa, você está abençoando o próprio Deus. Amém? E a Bíblia diz que quem é galardoador dos que o busca é Deus. O seu galardão vem de Deus. A gratidão para o que você faz tem que vir de Deus. Não espere, gente, gratidão das pessoas. Esse povo de Deus foi o povo usado para abençoar o Egito, e agora o Egito se volta contra esse povo de Deus. Isso acontece com a gente. A gente abençoa as pessoas, a gente ajuda as pessoas, a gente ora com as pessoas, e a pessoa se restaura e depois ainda sai falando mal de você. Então, fica na sua. Outra coisa que eu vejo: primeiro, gratidão. Não espere gratidão das pessoas. Às vezes você vai ter gratidão de pessoas. Olha só, você abençoa esse e você vai ter gratidão de outro. Porque o outro que Deus vai usar para te abençoar, porque você abençoa esse. Tá bem, entender, gente? Isso já aconteceu comigo, não sei com vocês. Eu ajudar alguém, e eu ser ajudado por outra pessoa que não tinha nada a ver com o peixe. Não é assim? Então, mas de um jeito ou de outro, Deus vai usar alguém para te abençoar, porque você abençoou alguém em nome de Jesus. A outra coisa que eu aprendo aqui é que o inimigo usa pessoas por não se contentar com a sua prosperidade, com o seu crescimento. Gente, vai ter gente que vai ficar chateado com a sua prosperidade. Quando você começa a crescer, quando você começa a melhorar, quando você começa a prosperar, e eu não estou só falando financeiramente, não.
O de Assis me falou um negócio, caiu aqui o guarda, que quando ele começou a vir para a igreja, um colega chamou ele para tomar um negocinho. Aí ele pegou e falou assim: não, estou indo para a igreja. Aí o cara fez assim para ele, não sei se você lembra, você não lembra mais, né? Eu lembro. Aí o cara fez assim para ele, assim, ó. Aí ele só olhou, pegou e veio para a igreja, né? Isso faz anos já. É por isso que vocês esquecem, não é muito tempo. Mas tem anos isso. Só que eu tenho o dom de lembrar de coisas de anos atrás. Mas por quê? Porque o inimigo não se alegra com a nossa prosperidade. Você está trabalhando. Você compra um carro, aí está roubando, hein? Está roubando, hein? Só Deus sabe quantas noites dormindo tarde, levantando cedo, deixando de investir numa área para investir em outra, né? Aí compra uma moto, tá bem, carro e moto, hein? Mas só Deus sabe o suor derramado, a correria, mas não, porque incomoda, gente. A sua prosperidade incomoda, a sua felicidade incomoda, e muitas vezes, não sempre, vem perseguição, vem maledicência, vem fofoca, vem. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Isso faz parte de maturidade. Foi o que aconteceu aqui. Faraó começou a perseguir o povo porque o povo estava crescendo, porque o povo estava prosperando. No versículo 12. Ai, eu adoro esse versículo 12. Ô, gente, olha, se minha pregação morresse aqui no versículo 12, você estava bom. Sempre que eu prego nesse texto, esse versículo 12 me deixa em êxtase. Olha só, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Ô, crente, eu vou falar isso, é a primeira vez que eu falo isso. Crente é igual massa de bolo. Quanto mais crente, mais bate, mais cresce. Mais bate, mais cresce. Mais bate, mais cresce. Eles perseguiam o povo de Deus e o povo prosperava. Perseguiam o povo de Deus e o povo prosperava. Quanto mais te perseguirem, quanto mais fofoca, quanto mais olhos de inveja, mais você vai prosperar, mais você vai crescer, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode ter olhar de seca pimenteira, pode fazer o que for, pode fazer o que quiser fazer aí, pode fazer despacho, pode colocar o nome na esquina, boca do saco, boca da rã. Não funciona. Quando o saco vai secar e o crente vai engordar. Em nome de Jesus. A minha Bíblia diz lá em Números 23 que contra o povo de Deus não vale encantamento nem maldição. Amém, gente? Em nome de Jesus, não firmado, estamos em oração. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Nós não vamos perder para Satanás, nós não vamos perder para o diabo, não vamos. Em nome de Jesus, não vamos. Foi baixo, na minha aleluia. Escuta isso, gente. Satanás não desiste, é por isso que a gente tem que ficar firme. Olha só o versículo 13 e 14. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Eles aumentaram a carga, porque eles não queriam ver o povo prosperando. Aqui tem também uma batalha espiritual aqui, gente, porque sobre esse povo havia uma promessa. O Messias, Jesus Cristo, viria desse povo. E Satanás queria destruir esse povo para que a promessa do Messias lá na frente não se cumprisse. Então veja bem, enquanto as pessoas estão vendo aqui, o diabo está vendo lá na frente. E às vezes a gente olha, meu Deus, por que tanto sofrimento, por que tanta luta, por que tanta angústia, as coisas dando errado, as portas se fechando, é porque Deus tem algo preparado lá na frente, e a gente não está vendo, o diabo já sabe. É por isso que tem muito crente que não prospera, porque desiste, ele desiste pela luta de hoje, mas ele não sabe que a luta de hoje precede uma vitória que vem lá na frente. Aleluia!
não vence mais na frente, deixa eu parar, senão eu adianto que vem mais na frente. Não importa, nós estamos no prato de entrada, é introdução. Hein? Não vamos adiantar o cavalo na frente, o carro na frente dos cavalos. Versículo 15 e 16. Faraó, gente, vendo que aumentando as cargas de trabalho não adiantava, que o povo estava trabalhando feito louco, mas estava prosperando, que ele aumentava o serviço e o povo continuava prosperando, Faraó resolve usar outra estratégia. Olha lá, versículo 15 e 16. E o rei do Egito, lembre-se, sempre quando falar rei do Egito é o mesmo que Faraó, amém? E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifra e o nome da outra era Puá. E disse: quando ajudardes no parto das hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então vive. Olha o truque, como o diabo é matreiro. Já que eu não posso fazê-los desistir de um jeito, eu vou eliminá-los. Porque você deixando viver apenas as mulheres, não vai haver multiplicação, porque a multiplicação está entre homens e mulheres. Se eu deixar viver só as mulheres, não vai haver multiplicação. Então, vou matar todo o menino e deixar viver as mulheres. Na época, trabalhava homem e mulher, não era só o homem que trabalhava como escravo, porque aqui eles estavam já como escravos. Trabalhava homem e mulher, matando os homens, põe as mulheres trabalhando e vida que segue. Gente, o diabo não brinca de ser diabo. Tem muito crente, tem muito crente desapercebido. Porque eu vou pisar na cabeça do diabo? Porque Satanás está derrotado. E aí leva uma vida de engano, de mentira, uma vida de falsidade, prega, e depois vai tomar uma canjibrina, prega e depois vai tomar canjibrina. Os cachaças falam desse jeito. Não, mas não é pecado não. Aí vai, trai a esposa, e está brincando só que o diabo não está brincando de ser diabo. Você vê um monte de crente sendo destruído, porque está brincando com as coisas de Deus, brincando com o reino espiritual, e com o reino espiritual não se brinca, gente. Deixa eu dar um parênteses aqui. Ontem, eu dou aula à noite, vocês sabem disso, dou aula no ensino médio. Eu tento, na verdade, eu quase impossível dar aula. Você, numa sala de 30 alunos, você passa atividade, se 5 fizer, é muito frustrante. Aí eu passei a atividade, e tem uma menina, uma loirinha, que ela passa por mim assim. Ela não fala comigo. Aí eu fui conversar com uma outra, que eu tive um debate com uma pessoa que é processo, fui conversar com ela. Aí pronto, sentei, garrei conversar com as meninas, até essa loirinha. Aí não é conversa, eu tento esconder, gente. Aí escapou que eu sou pastor. Aí pronto, ela, o senhor é pastor de que igreja? Eu falo, não, nossa igreja é nova, só tem 18, só vai fazer 18 anos. 18 anos já é bastante tempo. Aí começa, eu também, eu sou da Paz e Vida. A menina é crente. A loirinha que eu falei é crente. A outra é católica, mas aí já começou perguntas sobre tatuagem. Eu tive que ser sincero, a Bíblia não fala que tatuagem é pecado. Isso está falando isso no altar. Fazer o quê? Aí eu falei, olha isso, gente. Eu falei, tem um versículo na Bíblia, em Levítico, que fala que você não deve fazer tatuagem para os mortos. Marcas do corpo para os mortos. Aí a menina, a outra, é sério? Aí ela olhou assustada e falou, sim, está escrito na Bíblia. Ela, ai meu Deus, e isso aqui? Ela fez uma tatuagem para a avó dela que morreu. Ela tatuou a avó morta no corpo. Ai, mas eu não sabia. Eu falei, então fique em paz, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas agora você sabe, se fizer outro, você cai em pecado. E garrando, aí chegou a outra que eu tive o debate.
A nervosinha. Continuamos conversando. A nervosinha falou: olha, porque lá na minha terra eu era crente. Gente, um bando de desviado na escola. E eu saí da igreja porque eu cansei de ver coisa errada na igreja. Porque comigo as coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Adolescente, jovem, 16 anos. Fiquei comigo uma coisa na igreja. Porque se eu volto para a igreja, eu vou ter problema. Porque eu não gosto de ver as coisas de Deus sendo feitas de qualquer jeito. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei para ela: sabe que a nossa igreja é vazia? Porque a gente não brinca com as coisas de Deus também. Aí ela: não, professor, porque aí as meninas que quase não conversavam comigo, passei 2 horas conversando com elas sobre Bíblia, sobre as coisas de Deus. Aí um monte de aluno começou a sair da sala. Eu falei: também, pode sair. E continuando falando as coisas de Deus para ela. Aí ela falou: porque eu não vou. Eu falei: você vai voltar para a igreja ainda. Eu não vou. Você vai voltar. Você não escreve o que você está falando. Daqui a pouco fui para outra sala. Aí veio uma menina de outra sala que diz que é ateia, que não crê em Deus. Grudou em mim, as duas grudaram em mim. Eu fui para outra sala, a senhora atrás. Daqui a pouco cheguei na outra sala e começou a falar de quê? Igreja de novo. Aí a outra pegou e falou assim: ela é ateia. Eu falei: ela é ateia, mas ela vai para a igreja. Eu não vou. Eu falei: você vai. Aí eu me afastei da igreja, eu tinha 13, 14 anos. Eu falei: opa, olha aí, tem a semente aí. Eu falei: você vai voltar? Não vou voltar, não tenho tempo para ir para a igreja. Eu falei: mas você vai voltar. Irmão, a semente está lançada, a palavra está lançada. Amém? Aí a gente não entende porque as coisas não dão errada. Porque nós somos instrumentos de Deus e o inimigo está querendo que a gente pare de falar no nome dele. Mas nós somos chamados para glorificar o nome do Senhor, com as coisas dando certo, com as coisas dando errado. Onde eu for a oportunidade de aparecer, eu vou glorificar e falar do nome dele. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Isso como eu saí do televisão. Não dei aula, mas falei dele. Glória a Deus. Vamos lá, vamos encerrar. Muito bem, então Satanás da figura de Faraó. Faraó pega e fala: mata os meninos mas olha que Deus tremendo agindo na história. Deus está agindo na história. Presta atenção nisso. Versículo 17 e 19. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isso? Que guardaste os meninos com vida. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado a luz aos filhos antes que a parteira venha a elas. Elas mentiram para proteger. Isso aqui dá um debate teológico, gente. Isso aqui dá um debate teológico, porque Deus vai abençoar essas mulheres. Aí alguns falam assim: Deus abençoa as mulheres porque elas mentiram. Não. Deus não abençoa as mulheres porque elas mentiram. Deus abençoa as mulheres porque elas foram fiéis a Ele. Amém? Mas olha só que tremendo. O Faraó chegou para as parteiras e falou: mate todos os meninos. Mas Deus tem um plano. E Deus entrou no coração delas e falou: vocês não vão matar. E elas obedeceram a Deus, elas temeram a Deus. Deus levanta um escape para proteger aqueles que são seus. Oh, aleluia! Deus dá um escape para proteger aqueles que são seus. Creia nisso, gente. Nós só morreremos quando Deus quiser que a gente morra. Enquanto Deus quiser a gente vivo, pode fazer armadilha, pode fazer o que for, não vai. Se morreu foi Deus que permitiu, mas enquanto Deus quiser que permaneça vivo, pode levantar o que for contra você, nada te mata. Vou dar uma de Marco Feliciano: você é imorrível, você não morre enquanto Deus não disser morra. Amém? Marco Feliciano fala: ô Marco, perdão, vai assistir essa pregação um dia, você falou mal de mim. Versículo para encerrar, então acabando, gente. Portanto, Deus fez bem as parteiras
E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Olha só, o povo continuou crescendo. Mesmo no meio da perseguição, eu quero profetizar na tua vida. No meio da perseguição, no meio da luta, no meio das adversidades, você vai prosperar. O inimigo vai fazer de tudo para tentar te parar. O inimigo vai tentar de tudo para fazer com que você seja derrotado, derrotada. Mas em nome de Jesus, você vai prosperar em meio à adversidade. Você vai prosperar em meio à perseguição. Você vai prosperar em meio à dificuldade. Você vai prosperar em meio à luta. Você vai crescer para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, olha só, não está falando aqui como as parteiras mentiram. As pessoas querem criticar a Bíblia e não lê direito. Elas mentiram, mas Deus perdoou a mentira, porque Deus é perdoador. É graça de Deus no Antigo Testamento, amém? É a graça de Deus no Antigo Testamento, que tem gente que diz que não tem. Deus perdoou a mentira. Por quê? Porque olha só, e aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa, elas foram abençoadas. Porque temeram a Deus, elas foram abençoadas, porque foram, elas, gente, isso é profético. O Deus de ontem é o Deus de hoje, será eternamente. O segredo é obedecer, o segredo é crer, o segredo é ter fé. Amém, gente? Como elas obedeceram a Deus, Deus as abençoou. Aleluia! Glória a Deus. Mas só que tem uma coisa, porque a história não termina aqui. Então, vem 22. Ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Presta atenção, um spoiler para a próxima quarta. Faraó lançou uma sentença de morte para todos os meninos, mas agora não através das parteiras mais. Agora ele pegou todo o povo dele e colocou todo o povo dele para fiscalizar o nascimento dos filhos do povo de Israel. Se nascesse um menino, ia ter vários olhos fiscalizando. Uma sentença de morte foi lançada sobre todos os meninos. E agora, como vai ser para que o plano de Deus, porque Deus vai levar, o projeto de Deus é levantar um homem que vai ser uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Levantar um homem para libertar o povo dele do Egito. Mas como isso vai acontecer? Com essa sentença de morte lançada. Como que Moisés vai nascer e vai sobreviver com essa sentença de morte lançada? Será que os planos de Deus vão morrer? A gente sabe que os planos de Deus jamais vão morrer. Mas se os planos de Deus não vão morrer, Moisés vai nascer. Como isso vai acontecer? A seguir cenas do próximo. Quarta-feira a gente continua essa história em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas. Quarta-feira a gente continua. Vamos orar, gente? Deus é fiel, vale a pena viver a fidelidade do Senhor. Vale a pena viver a bondade de Deus, vale a pena viver o cuidado de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Fica à vontade, gente. Pode ficar sentado, em pé, de joelho, deitado. Agora é hora de buscar o Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. És fiel, Deus. Exaltado seja Jesus. Aleluia.
Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, gente? Vamos continuar orando, continuar buscando o Senhor. Sempre com a consciência de que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Vai ser o culto. Domingo, culto às 18 horas, em nome de Jesus. E quarta-feira que vem, a gente continua. Hoje foi a primeira introdução. Nós vamos seguir uma série de pregações, falando desde o início até passar por todas as pragas do Egito. Então agora a gente pregou Êxodo 1, depois nós vamos Êxodo 2, Êxodo 3, 4, 5, 6, até começarem as pragas. Então vem aí uma série de cursos aí, sequência, já estou orando para o que vai fazer depois. Eu estou com a ideia no coração da gente fazer um estudo sobre Elias e Eliseu. Meu Deus, hein? Então, enquanto Deus me permitir, na você no Espírito, amém, gente? Glória a Deus. Se coloque em pé, vamos encerrar. Eu sei que vocês estão cansados. E amanhã, quem vai trabalhar amanhã? Só você. Oh, Deus abençoe sua vida, Zé. Quem não for dormir, vou te dar um conselho. Desliga celular, desliga telefone, desliga tudo e dorme, gente. O sono é terapêutico, falando sério. O sono é terapêutico, o sono é um remédio. A gente precisa dormir, a gente precisa descansar. Sono é saúde. Tem até um tratamento que chama sonoterapia. É dormir para descansar. A gente tem que dormir o limite, o quanto o nosso organismo não aguentar. A gente tem que dormir, de vez em quando você tem que desligar. Amém? Não faz, tem que dormir. Senhor, obrigado, meu Deus, por esse tempo, Pai. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado, Pai. Obrigado pela tua fidelidade, Pai. Leva-nos para casa agora, nos guarda, nos protege, Pai. Abençoa o feriado do seu filho e da sua filha, e abençoa a sua filha que vai trabalhar, Pai. Mas o que quisermos, Pai, que seja para a glória do teu nome. Nos leve em paz, Senhor Deus. Livra-nos de todo mal. E domingo, que possamos estar aqui num grande culto na família, em nome de Jesus. Que o amor de Jesus Cristo, a graça do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Paz do Senhor Jesus.